Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar o nosso estudo de redação, tá? Então a gente vai dar sequência ali à nossa aula sobre como fazer uma redação passo a passo. Nesse passo de hoje a gente vai entender a proposta de redação e entender a diferença de tema e tese, certo? Nos slides eu deixei lá alguns temas de redação anteriores que eu quero que vocês, a partir deles, produzam teses, ok? Vocês não vão produzir um parágrafo inteiro, vão produzir apenas a tese. Então eu quero que vocês façam isso para colocar em prática o que foi aprendido na aula de hoje, certinho? Então vamos lá para o slide. Então vamos lá, galera, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de redação, certinho? Na aula passada a gente viu basicamente o que é um texto dissertativo argumentativo e qual é a estrutura dele e como isso é cobrado no Enem, né? Qual seria uma estrutura adequada para utilizar no Enem. Hoje a gente vai começar o nosso passo a passo, mostrando o que a gente deve fazer a partir do momento que a gente abre a nossa prova e dá início ali à nossa redação, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, assim que você abrir a prova, é dar uma olhada diretamente lá na proposta de redação. Ok? Vamos dar uma olhada aqui na proposta de 2019 para a gente começar a discutir sobre. Vamos lá. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Assim, estava redigido ali a proposta de redação do aluno que fez a prova em 2019, certo? Já adianto para vocês, provavelmente a tua vai estar escrita exatamente a mesma coisa, com exceção da parte em negrito que é o tema, certo? A proposta é a mesma sempre, o que muda é o tema que vai ser discutido, certo? Então vamos dar uma analisada aqui em cada elemento dessa proposta para a gente entender como que essa redação vai ser corrigida, entender o que vai ser cobrado de você, certo? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é justamente na tipologia textual, certo? Que é o texto dissertativo argumentativo. Na aula passada, nós vimos como esse texto é organizado, certo? Em parágrafos, é um texto em prosa, organizado ali em introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Nós vimos o que é importante na introdução, o que é importante no desenvolvimento e o que é necessário na conclusão. E nós vamos fazer depois uma análise específica de cada parte dessa, mas de início a gente precisa entender que o Enem vai te cobrar um texto dissertativo argumentativo, certo? E que esse texto ele tem que estar formatado naquele padrão lá de introdução, desenvolvimento e conclusão. Segunda coisa pedida aqui na proposta é a modalidade da escrita, tudo bem? Então ele é pedido uma escrita formal da língua portuguesa. O que seria uma escrita formal? Você vai escrever o português padrão ali, sem gírias, sem traços de oralidade, sem palavras em língua estrangeira. Isso tudo vai ser analisado, né, vai ser pontuado quando o avaliador estiver corrigindo a sua redação. Pede para que você escreva sobre o tema, isso é importante, tá? Então a gente vai aprender mais à frente como que a gente delimita esse tema, como que a gente lê o tema, mas agora a gente está atento aqui à proposta. E também apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, certo? Além disso, pede que você selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa os seus argumentos e fatos para defesa de um ponto de vista, certo? Então a gente viu na aula passada que defesa do ponto de vista, ou seja, o ponto de vista é a sua tese, ok? Então, para resumir, a gente vai escrever um texto dissertativo argumentativo, que é aquele texto em que você divide, né, em que você faz o balanço entre opinião e fato, certo? Onde você vai defender a sua opinião, o seu ponto de vista, que seria a tese, sobre um tema escolhido pela banca,
ok? Esse texto tem que ser escrito em língua portuguesa e no fim dele você tem que trazer uma proposta de intervenção, uma possível solução para o problema que aparece lá no tema que foi proposto pela banca, ok? Então eu coloquei aqui um resumo, né, um detalhamento aqui do que a proposta pede. Produzir um texto dissertativo argumentativo sobre o tema, escrita padrão na língua portuguesa, selecionar argumentos e relacionar com fatos de forma coerente em defesa da sua tese, que seria o ponto de vista, organizar fatos e argumentos de forma coesa, ok? Que aqui está muito relacionado na redação do Enem ao uso correto dos conectivos. A gente vai ter uma aula exclusiva sobre isso. E também pede que você elabore uma proposta de intervenção que seja completa e que respeite os direitos humanos. Também teremos uma aula exclusiva sobre elaboração de proposta de intervenção, certo? Na aula de hoje eu quero que vocês se atentem a dois desses elementos, que é o tema, tudo bem, e a tese, certo? Muito aluno confunde tema, tese e assunto, que é uma coisa mais ampla ainda, certo? Então hoje a gente deu uma passada aqui sobre a proposta da redação, que é o que a redação pede para que você faça, e agora a gente vai discutir a diferença de tema, tese e assunto. Então vamos lá. O que seria o assunto? O assunto é uma coisa geral, é o que está aí na sociedade para ser discutido, como por exemplo saúde, educação, economia, tecnologia, ok? Então é um assunto amplo, um assunto que está presente na sociedade. O que seria o tema? Tema é o recorte que a banca faz de um assunto determinado para que você discuta. Por exemplo, eu tenho um assunto lá que vai ser, por exemplo, violência. Tudo bem? Violência. Esse é um assunto. Aí a banca vai e a partir desse assunto que é violência cria, né, elabora um tema. Por exemplo, persistência da violência contra a mulher. Então ela pegou o assunto, que era uma coisa ampla que estava na sociedade, que é a violência, e delimitou para violência contra a mulher e, além disso, a persistência, ou seja, já deixa evidenciado aí que é uma violência que acontecia e continua acontecendo, certo? E o que seria a tese? A tese aí sim, é a sua opinião. Ok? Repara que ele vai afunilando. A gente tem o assunto, que é uma coisa que está na sociedade geral, certo? O tema, que é um recorte escolhido pela banca, e a tese, que vai ser o seu posicionamento sobre esse tema. Então, muita atenção que muitas vezes você pode estar fazendo um texto sobre o tema, um texto sobre o assunto, mas está fora do tema. Por exemplo, no próprio caso da violência contra a mulher, você pode estar fazendo um texto sobre violência, que estaria dentro do assunto, falando de violência urbana do modo geral, sobre assalto, sobre sequestro, por exemplo, mas não está especificando que é contra a mulher. Então você estaria tangenciando o tema, ou seja, você estaria falando sobre o assunto, mas não especificamente sobre o tema. Então isso faria com que você zerasse a sua redação. Certo? Então, muita atenção. A tese, que é a sua opinião, que é o seu ponto de vista, ela tem que estar relacionada diretamente ao tema. Tudo bem? A todas as palavrinhas do tema. Então, se eu tenho lá a persistência da violência contra a mulher, eu tenho que falar da violência. Essa violência tem que ser contra a mulher especificamente. E eu tenho que demonstrar que ela continua por conta da palavra persistência. Ok? Então eu trouxe aqui um outro exemplo que vocês podem estar analisando aí, de um assunto que é tecnologia e educação, e um tema: desafios para a implementação da educação à distância no Brasil. A tese poderia ser, por exemplo, que no Brasil a falta de acesso aos meios digitais de educação ainda representa uma difícil barreira a ser atravessada por grande parte da população. Essa seria a tese que eu defenderia. A partir dessa tese, que eu, aí sim, abriria os meus argumentos. Certo? Então a tese é o seu posicionamento e os argumentos é o que sustenta a sua tese. Ok? Então trouxe aqui outros temas do Enem para vocês analisarem e tentarem produzir teses sobre esses temas.
certo? Sempre observando todos os termos, todas as palavras de cada palavrinha que está presente nesse tema. Exemplo, aqui, ó, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Se já está falando aqui de combater a intolerância religiosa no Brasil, já fica evidenciado que há intolerância religiosa. Então você não pode partir de uma premissa que não existe intolerância religiosa. O próprio tema já está dizendo, ele quer que você discuta meios, ferramentas, modos de combate a um problema, né, que é a intolerância religiosa. Outro que desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Mais uma vez, você tem que discutir aqui o problema que está mascarado aqui, que é a falta de acesso, né, das pessoas surdas às escolas ou ao acesso à educação de modo geral, ok? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Mesma coisa, quando eu tenho ali a palavra democratização, você pode ter uma interpretação errada de achar que é um tema positivo. Por exemplo, está falando aqui que democratizar o cinema é uma coisa boa. Sim, mas se ele traz isso como tema e quer que você traga uma solução no final, você tem que pensar qual é o problema que está oculto ali, certo? Se ele está falando de democratização do acesso ao cinema, obviamente, esse cinema no Brasil não é democrático. Tudo bem? Se você lesse lá os textos motivadores, você ia acabar chegando à conclusão de que a maior parte dos cinemas no Brasil estão localizados em algumas capitais, certo? Enquanto a maior parte do Brasil não tem acesso a esse cinema. Então, a democratização é um desafio ainda a ser realizado, tudo bem? Então, é nesse sentido que você tem que sempre pensar qual é o problema que está escondido ali naquele tema, para aí sim eu criar minha tese. Então eu trouxe aqui algumas características de uma boa tese. A gente vai ter uma aula específica de formulação de tese mais para frente, quando a gente for falar de parágrafo de introdução, tá? Mas eu já adianto aqui que a tese é uma afirmação crítica. Geralmente eu vou ter verbo no presente ou no futuro do pretérito. Não pode ser um fato. Importante, tese é opinião, não é fato. Tudo bem? Tese é opinião, não é fato. Exemplo, se eu estou falando sobre violência contra a mulher mesmo, eu tenho lá um dado que 80% das mulheres afirmam ter sofrido algum tipo de violência no Brasil. Isso é um dado, não é uma opinião. Como é que eu transformo esse dado numa opinião? Eu posso falar que, infelizmente, no Brasil, mais da metade das mulheres sofre violência constantemente. Tudo bem? Que é preocupante o número de mulheres que continuam sofrendo violência no Brasil. Então eu trago aí adjetivos que evidenciam a minha opinião: preocupante, alarmante, nocivo, ok? Deve ser uma opinião crítica sobre o fato, aqui acabei de falar, né? Não pode ser um fato e sim uma opinião crítica sobre o fato, geralmente negativo. Por que negativo? Porque se no final você tem que dar uma solução, é importante que você pense no problema, ok? Você só soluciona que é um problema. Se não for um problema, não precisa, obviamente, de solução. Então eu trouxe aqui mais uma vez a estrutura proposta no Enem, para que isso fique bem claro pra gente, tá? Que o Enem ele vai trabalhar num tema, a partir dali você começa a trazer tese, argumentos que defendam a sua tese e uma proposta de intervenção que resolva o problema da tese. Então no final você vai estar sempre sustentando aquela tese que é a sua opinião inicial, que é dada lá na introdução. Ok? Se você tem que resolver, obviamente vai ter um problema escondido ali. Então muito cuidado quando tiver um tema que pareça ser positivo, como por exemplo a alimentação saudável no Brasil ou o uso de tecnologia nas escolas brasileiras. Esses temas, eles têm escondido ali um problema que é evidente, certo? Um problema que é evidente. Qual o problema? A falta justamente deles. Então, se eu falo de alimentação saudável no Brasil, qual é o problema que está escondido ali? A falta de alimentação saudável no Brasil, os desafios para uma alimentação saudável no Brasil. E é sobre isso que eu tenho que olhar. O uso da tecnologia nas escolas, eu tenho que pensar no que impede a tecnologia de ser utilizada nas escolas. Então, sempre um olhar sobre a dificuldade, sobre o problema.
ok? É importante que você entenda bem o tema que vai estar lá no Enem. Tudo bem que você leia bem, leia com calma aquele tema antes de elaborar sua tese. Por quê? Todo tema do Enem ele vai refletir um problema que é social, que acontece no Brasil de hoje em dia. Tudo bem? Isso por uma questão óbvia. Você pode analisar todas as provas do Enem que já foram e as que vão vir. Porque se ele pede para que você solucione, obviamente é um problema, certo? E é um problema que é um problema na esfera social, um problema que a gente enfrenta na nossa sociedade. Porque se você tem que defender com argumentos, obviamente é um problema que a gente enfrenta socialmente, tá? E o contextualizando, obviamente, no Brasil de hoje em dia, tá? Pode só até ter um problema, como, por exemplo, intolerância religiosa e a questão da violência contra as mulheres, que tem uma raiz lá na colonização, mas sempre um problema que ainda hoje é enfrentado pela sociedade, tá? Nunca vai ser um problema que já foi resolvido, sempre é um problema que ainda acontece. Então, é sempre importante você ter esse olhar atento sobre o tema, observar cada palavrinha que está sendo utilizada ali e fazer uma leitura dos textos motivadores. Porque muitas vezes o tema ele pode ficar ambíguo, como por exemplo no ano anterior, que tivemos o tema publicidade infantil. Esse tema, muita gente entendeu como publicidade feita por crianças, enquanto outras pessoas entenderam como publicidade feita para crianças. Então, a partir da leitura do texto motivador, ficava claro que ali ele queria que você falasse sobre publicidade feita para crianças, certo? Então, muito cuidado aí com a leitura do seu tema e se não, obviamente vai ser muito importante que você leia os textos motivadores também, para que você consiga entender completamente o que o tema está se referindo, ok? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Na próxima aula, a gente vai dar o primeiro passo aí para a escrita efetiva. Até agora a gente entendeu o conceito de texto e viu o que o Enem pede para gente, qual é a proposta que é pedida para gente, certo? Agora, a partir do próximo vídeo, a gente vai começar a botar a mão na massa, que é justamente o rascunho da redação, tá bom? Então a gente vai começar a escrever nossa redação pelo rascunho, que é, sem dúvida, a parte mais importante aí do seu texto, ok? Então, até o próximo vídeo.